À primeira vista, Crysis não parece ser diferente de qualquer outro jogo de tiro. Claro, só se você tirar o cara na armadura cromada que gosta de jogar os outros pelo pescoço. Holy shit! O mesmo cara que gosta tanto da voz foda que a Switch dele tem. Que ele resolveu ser o primeiro militar a fazer o voto do silêncio. Alcatraz hit target west this morning. Sério, esse cara não fala nem se você estiver ameaçando ele na cadeira do dentista. I'm truly sorry for this betrayal, but Mas e se eu dissesse que esse jogo que você vê agora na sua tela foi feito originalmente em 2007? Você acreditaria? Crysis é, na verdade, um jogo de ação em primeira pessoa com confrontos táticos e um passo rápido e agressivo. Um jogo que não deixa nenhum jogador ficar de camping por muito tempo. Camping like a baby? No point. E que tem a ousadia de fazer você parar e pensar num plano antes de sair fazendo bang bang com tudo que você vê pela frente. Crysis foi desenvolvido pela Crytek como um meio de publicitar a CryEngine, um motor gráfico responsável pelo primeiro Far Cry. E que foi melhorada exclusivamente para esse jogo depois da produtora ter perdido os direitos do Far Cry para outra empresa. Em termos visuais, essa era a engine mais poderosa do mundo, criada numa época especial em que os desenvolvedores ainda escolhiam fazer os seus jogos serem exclusivos para computadores de mesa, e mais do que qualquer outro motivo era para poder testar e tirar proveito das mais novas mecânicas e tecnologias que podiam mudar a cara do mercado. Como quando o PC ainda era o único meio de jogar online com seus amigos. Hello, motherfucker. Ou quando os games ainda estavam começando a brincar com os sistemas da física. Tecnologia essa que só ia ficar disponível nos videogames muitos anos depois. Então, além do jogo em si, eles podiam comercializar a licença para usar o programa, e com a CryEngine sendo a engine mais poderosa do momento, pode ter certeza que o Crysis 1, Crysis 2 e Crysis 3 todos vinham acompanhados de uma nova versão dela. Então eles gostam da palavra Cry pra caramba aqui, porque era exatamente o que o seu PC ia fazer quando você chegava em casa com esse jogo. Ele ia chorar. Talvez eles devessem tentar fazer o Devil May Cry? O jogo tinha o primeiro sistema de física que tenta demonstrar realisticamente a destruição que o jogador causava na natureza. Além daquela iluminação dinâmica, efeitos e explosões que deixariam o Michael Bay com inveja. E a habilidade de trocar os acessórios da arma em tempo real. Coisas que a gente elogia quando os jogos de hoje conseguem fazer. Tipo quando você olha pra baixo e consegue ver as suas pernas mexendo, ao invés de ser só um par de bíceps flutuantes. why are we still here? Just to suffer. E por causa disso, Crysis era um jogo monstruoso que só quem tinha o hardware mais avançado da época ia conseguir jogar. God damn it! Era um desafio tão grande que fez o jogo ficar famoso pelo seu próprio meme, Can It Run Crysis? Basicamente quer dizer que ele gostava da sua placa bem passada no jantar. Mas agora você finalmente pode jogar Crysis, porque hoje, 7 anos desde o último jogo da série, e depois de ver um clipe do jogo rodando na nova versão da CryEngine, o Twitter oficial do jogo foi atualizado com um simples, mas provocante, o que revelou ser uma remasterização do primeiro jogo, que dessa vez vai estar disponível até no seu Nintendo Switch. E por mais que essa seja uma grande notícia, eu acho que eu falo pela maioria dos fãs quando eu digo que o que a gente estava mesmo esperando era o anúncio do próximo game da série.
Mas será que isso pode ser só a empresa do jogo testando a audiência? Vendo se o público ainda tem interesse na série e nos preparando para um novo Crysis no futuro? This guy obviously likes to play like a noob. É bem provável, mas como alguém te convenceria a colocar mais um jogo de guerra na sua lista de compras que já está lotada para o fim de ano? Simples, mostrando duas coisas. Que ninguém realmente precisa comer quando se tem jogos de videogame. Boom! That's a Tetris! E 2, relembrando o que faz a série Crysis tão especial para começo de conversa. Sejam bem-vindos ao One Plays, o que vem desse nerd para vocês nerds. E sendo um grande fã da série, hoje eu vou acompanhar vocês numa retrospectiva rápida desse belo mundo de aliens e combate tático que é a série Crysis. Vamos lá! Ao todo, a série tem 3 jogos principais que se passam num futuro próximo. E que não foi devastado por um vírus. Ainda. Apesar de serem 3 jogos, eles não evoluem muito em questão de história. Em todos eles você começa enfrentando um grupo humano de inimigos, como soldados ou mercenários, e eventualmente o jogo revela os alienígenas como sendo os verdadeiros vilões do game. O primeiro jogo toma inspiração do filme do Predador de 87, como quando um grupo de soldados vai investigar os desaparecimentos em uma ilha e descobrem uma conspiração alienígena. Referências essas que só iam continuar conforme os outros jogos. Neles, você controla um soldado equipado com uma suíte de alta tecnologia chamada Nanosuit. Ela te dá habilidades sobre-humanas como super força, que serve para chutar um carro alguns metros para frente, super velocidade, que de repente te transforma no Sonic, um modo armadura que te deixa temporariamente impermeável a balas, e um modo camuflagem que te mantém invisível, portanto que você não faça nada brusco e não se mova muito rápido. Basicamente, ele é um Ultraman do futuro com os poderes de quase toda a família Pera. Mas pra mim, 5 cabeças ainda são melhores do que uma. Matemática! Matemática! Todos os poderes são úteis na situação certa, mas todos também usam a mesma barra de energia, que se recarrega tão rápido quanto descarrega de novo. Então você não pode ficar usando eles para sempre. Grande parte do combate tático do jogo é manejar essa energia e usar a habilidade certa na hora certa. E como você só pode ter 2 armas por vez, o jogo cria uma lógica que gira na cabeça do jogador em como combinar os poderes certos com as diferentes armas da forma mais eficiente possível. E nunca existe uma resposta exata. Cada fase do jogo se passa num grande mapa aberto com uma base inimiga para invadir e uma série de postos menores espalhados pelo mapa. A partir daí, o jogador pode tomar qualquer rota, qualquer meio que ele quiser para alcançar o seu objetivo. Uns vão preferir se aproximar com cautela usando a invisibilidade. E outros vão preferir bater de frente com as armas mais fortes que eles puderem encontrar. Os inimigos não são dos mais inteligentes, gritando o que eles estão fazendo toda hora. 진짜야 이 섬이 정말 맛있겠나 봐. Everything in this land is complete nonsense. E nem são os mais originais, afinal é Estados Unidos versus Coreia do Norte. Uau, super original. A história é que o general coreano quer desenvolver uma suíte própria estudando os alienígenas, mas acaba enlouquecendo com o poder.
mas pelo menos eles cercam o jogador como se tivessem um GPS na cabeça, e tanto eles quanto o jogador são frágeis o suficiente para que até um soldado possa se provar letal. E com os cenários podendo ser destruídos, significa que você nunca tem um lugar completamente seguro para descansar. E para o jogador, alternar entre as habilidades tem que ser tão natural quanto respirar por uma máscara é hoje em dia. Por favor, não falhe a supervisão que eu estou com gripe, viu? Estou trabalhando com bacia quebrada há 3 semanas. Quando o jogo vira para os alienígenas, é onde o jogo fica mais fraco, porque eles têm uma aparência legal, mas nenhuma personalidade. Você nunca aprende mais sobre os motivos ou comportamento deles. Então, enquanto metade do jogo era para você se sentir como o predador e na outra metade a presa, tudo o que acaba acontecendo é fazer o jogador ficar na defensiva, esperando o alien aparecer e destruir ele de novo e de novo, sem nenhuma tática envolvida. Então, você imaginaria que até quando os jogos mais modernos sofrem para fazer essa estrutura nas fases, Crysis deve ter sofrido até pior, certo? Na verdade, não. Mesmo com esse mapa aberto, mesmo com toda essa liberdade, Crysis nunca deixou de ser um jogo lindo de se admirar. Toda a folhagem que se mexe com o vento, como a névoa se acentua, o jeito como a luz passa pelos objetos e como esses objetos criam sombras de acordo com ela, como o jogo renderiza o cenário e os NPCs muito antes de você chegar no lugar, e a quantidade de objetos que caem e se destroem com a física do jogo são de deixar qualquer game babando. Essa atenção aos detalhes fez com que Crysis se tornasse o marco para provar o verdadeiro poder do seu sistema, que lógico, ninguém conseguia rodar no máximo na época. Seu amigo podia estar ali se gabando do novo computador que ele comprou e como ele é muito mais rápido e tudo mais, mas aí você pergunta, mas consegue rodar Crysis? E acabou, fim da amizade ali na mesma hora. Rolaram até histórias dizendo que os computadores da NASA só conseguiam rodar esse jogo com os gráficos no máximo por 15 minutos. Era sem dúvida um jogo monstruoso, um que prometia nos levar para o futuro, mas que se esqueceu que nem todo mundo ia conseguir pagar o preço do ingresso. E de um ponto de vista financeiro, essa não era uma política que a empresa iria conseguir se sustentar. Então, para o próximo jogo, a Crytek tinha um desafio ainda maior. Ela teria que conseguir reduzir esse gigante para caber num console. Crysis 2 veio exatamente com isso em mente, reduzindo o cenário dos mapas abertos de uma ilha tropical para as estradas confinadas de uma cidade pós-apocalíptica. O marketing do jogo também foi bem mais pesado dessa vez, e parte disso incluiu criar um tema musical para o jogo, um tema feito pelo próprio Hans Zimmer, compositor famoso pelas músicas de filmes como Interstellar, Inception e, claro, O Cavaleiro das Trevas. For Batman, 4 French horns on the right, 4 French horns on the left, and they're up in a gallery, up way above the orchestra. 2 notes, but the amount of expressiveness you can put into them. E o tema para o Crysis 2 é uma das músicas mais fodas já criadas para um videogame. No segundo, você está tentando parar a invasão alienígena que tomou conta da cidade de Nova York, mas tem que se preocupar com esses 2 caras que querem tirar a Switch de você. You give me any trouble, I'm gonna take your head off. E um deles é basicamente um cérebro preso num computador. Bate até um trovão quando você entra na sala dele para criar um clima, mas vai falar que não lembra mais alguma coisa do Scooby-Doo. O jogo deu mais verticalidade para os mapas e tinha uma variedade maior de inimigos que sugeria mais táticas. Para ficar mais fácil de jogar com o controle de joystick, eles automatizaram alguns poderes, com a super força só sendo usada em alguns contextos e dando uma freada na super velocidade por conta do cenário menor. Gotta go fast? Tanto o jogador quanto os inimigos demoram bem mais para morrer agora, já que a distância de tiro entre eles era menor, e os cenários não podiam mais ser destruídos dinamicamente, mas o jogo de vez em quando dava uma lembrada como isso ainda fazia parte da brincadeira em algumas fases.
Mesmo com tudo isso, com os fãs do original tendo provado a grandeza do primeiro jogo, Crysis 2 recebeu muitas críticas por ter removido a liberdade do original. E por mais que a empresa fosse tentar misturar as ideias dos dois antecessores em Crysis 3, dando mais caminhos e abrindo um pouco mais o cenário dessa vez, e até te dando um novo arco e flecha que você pode disparar mesmo estando invisível, só para ter aquela experiência do Predador completa, no final, eles acabaram com o público dividido entre a liberdade tática do original e a simplicidade de poder jogar as suas sequências. Toda a série tem bons momentos, e Crysis 3 realmente tentou formar uma narrativa emocional, particularmente quando você está acompanhado desse personagem chamado Psycho. Ele costumava fazer parte do seu pelotão de super soldados, mas agora removeram a nanosuit dele, o que deixou ele com sérios traumas do procedimento e um forte desejo de vingança por terem tirado o que pra ele era a sua única chance de conseguir salvar o seu lar. Ah, so now you get the picture. They took my nanosuit, Prophet. I'm human. Ainda assim, a história não é o motivo por que jogar a série, e mesmo ainda sendo um exemplo gráfico e mecânico para todos os jogos de tiro ao redor do mundo, Crysis nunca mais iria atingir o seu potencial máximo. Você assistiu ao One Plays, o que vem desse nerd pra vocês nerds. Crysis basicamente se resume a uma empresa criando coragem para ir aonde ninguém jamais foi. Várias pessoas reclamam que a tecnologia para jogos não avança rápido o suficiente por conta dos consoles, mas a verdade é que nenhuma empresa vai arriscar todo o seu dinheiro em tecnologia que quase ninguém vai conseguir comprar. Eles ainda têm que andar 2 passos atrás para ter certeza de que o preço vai estar viável para um público maior. Mas Crysis foi o jogo que pôs tudo a perder. Foi o jogo que arriscou dar o primeiro salto e tentar fazer algo novo, algo que iria normalizar a tecnologia de hoje, não apenas em gráficos, mas em estrutura, em interatividade e em dar ao jogador a escolha de resolver uma situação como ele quiser. E agora que o futuro está de novo à nossa frente, eu espero que as pessoas percebam que sim, Crysis ainda é um jogo belíssimo, mas que no fundo é o seu interior o que realmente conta. Well, I don't know about you, but I call that fucking flawless.